Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon. Capítulo 19. Esperar era chato na floresta. Além disso, Axel teve que se esconder com cuidado para que outros Pokémon não o notassem. Shedinja também melhorou suas estatísticas durante a batalha. Jin. A hipnose subiu para 4. Jin. Rajada subiu de nível para 3. Jin. Sombra furtiva subiu de nível para 3. Jin. A agilidade de Shedinja foi atualizada para I. Isso foi um grande incremento para Shedinja. Acho que uma situação estressante levará a um melhor aumento nas estatísticas, pensou Axel. Uma coisa que ele descobriu sobre Shedinja foi que Axel não precisava lidar comandos constantemente como fazia com Nidoran. Shedinja estava pensando por conta própria e usando seu poder da melhor maneira possível. Shedinja pode ser mais fraco que Nidoran, mas também tinha alguns pontos fortes. Parecia mais maduro que Nidoran. Shedinja, boa batalha. Você me salvou, amigo. Shedinja já disse com orgulho. Você gosta de apelido, Shedinja? Axel perguntou curioso. Shedinja pensou um pouco e assentiu. Tudo bem então, vou te chamar de Marcos. Marcos é alguém que era muito próximo de mim. Espero que você honre esse nome, Shedinja, disse Axel. Axel nomeou Shedinja em homenagem a seu cachorro no mundo anterior. Pensar em Marcos foi o que o levou a pegar Shedinja em primeiro lugar. Ao ouvir isso, os olhos de Shedinja começaram a lacrimejar. Aqui estava Axel cuidando dele e lá estava Bruno, seu treinador anterior, que não fez nada além de repreendê-lo o dia todo. Shedinja começou a pensar que os humanos podem não ser tão ruins. Começou a odiar os humanos quando estava com Bruno. Ei, você não precisa chorar, Marcos. Você está comigo agora. Vai ficar tudo bem. Tudo bem, disse Axel dando um tapinha na cabeça de Shedinja. As lágrimas ainda não pararam e Shedinja abraçou Axel enterrando a cabeça no peito de Axel e começou a chorar baixinho. Depois de alguns momentos emocionantes, já era noite e agora era a hora da batalha. Eles já haviam pensado no plano. Eles estavam observando aqueles dois Beedrills. Depois de algum tempo, um deles começou a seguir o caminho por onde Axel corria. Pode estar procurando pelos outros Beedrills. Depois de percorrer uma distância significativa, Shedinja usou Sombra Furtiva e usou Hipnose. Como já era noite, Hipnose teve um bom efeito e começou a desacelerar. Então Shedinja veio para trás e usou Rajada. Isso afetou Beedrill, pois estava próximo. Shedinja usou Sombra Furtiva novamente e desapareceu nas sombras. Ele saiu novamente por trás e usou Rajada novamente. Beedrill conseguiu cochilar parcialmente. Novamente Shedinja fez a mesma coisa, mas desta vez Beedrill estava vigilante e usou mísseis de pinos. Claro, isso não causou danos a Shedinja. Ele novamente foi para a sombra e então usou Hipnose. Depois de receber 2 Rajada, a hipnose entrou em vigor e ele começou a adormecer. Shedinja então usou o Devorador de Sonhos para Beedrill. Axel então pegou Beedrill com sua Pokébola. Este Beedrill tinha potencial laranja, normal. Axel então foi até o forte Beedrill restante e esperou. Eles esperaram que Beedrill dormisse. Por volta das 2 da manhã, Beedrill finalmente adormeceu. Axel então disse a Shedinja para usar Hipnose 3 vezes só para ter certeza. Axel então disse a Shedinja para usar Devorador de Sonhos no Beedrill 2 vezes para reduzir sua saúde. E então ele jogou a Pokébola e ela finalmente foi pega. Depois de capturar o Pokémon, ele conseguiu identificá-lo completamente. Ele descobriu que este Beedrill tinha potencial roxo, avançado. Este foi um caso extremamente raro. Ele só tinha visto Nidoran com potencial roxo. Também conhecia Hiper Raio, Raio Solar, Giga Impacto e Lâmina Dupla. Este era um Pokémon muito poderoso que ele tinha visto até agora na natureza. Se ele tivesse lutado em circunstâncias normais, certamente teria morrido. Além disso, a aura perigosa que isso deu deixou alerta. Axel queria usar este Beedrill em sua equipe, mas ele não conseguiu. Foi pelo mesmo motivo, ele rejeitou Golem. Foi muito poderoso para ele controlar. Além disso, este Beedrill é um Pokémon selvagem. Depois de ser liberado da Pokébola, ele atacará imediatamente. Então ele teve que vender isso para comerciantes de Pokémon. Ele então foi ao centro Pokémon, comeu um pouco e deitou na cama. Ele mal conseguia dormir pensando no que havia acontecido hoje. Ele ainda sentia arrependimento por não ter conseguido pegar o brilhante Veedoi. Ao contrário dos jogos e animes, se bem treinado, qualquer Pokémon pode ser poderoso, até mesmo o Beedrill. Pode exigir muito esforço, mas pode ser poderoso. Tipo, pode ser mais fácil treinar Charmander do que Veedoi. Mas com a estratégia e tática certas, Beedrill pode ser um Pokémon poderoso. O Pokémon inicial de Giovanni era Veedon. Giovanni o treinou bem e agora é um dos Pokémon de seu time principal. Axel tinha visto o Beedrill de Giovanni derrotando um Dragonite totalmente crescido. Aquele Dragonite era muito poderoso, mas ainda assim Beedrill venceu. Beedrill tinha estatísticas de ataque altas e sua natureza é principalmente competitiva. Quando Mega evoluísse para Mega Beedrill seria uma fera. A única coisa ruim sobre um Pokémon inseto como Beedrill é que ele tem uma baixa expectativa de vida. Um Beedrill para viver até 50 anos. Pode parecer muito alto, mas uma pessoa normal no mundo Pokémon pode viver até 150 anos. Treinadores fortes podem viver até 200 anos. O Professor Oak tinha cerca de 170 anos e ainda era saudável. E normalmente os Pokémons poderiam viver mais que os humanos. Então, vendo Beedrill vivendo apenas cerca de 50 anos, ele se sentiu em conflito ao pegar um. É claro que a sua esperança de vida poderia ser aumentada através da utilização de materiais raros, mas isso seria muito caro para o Axel. O Beedrill de Giovanni tinha cerca de 60 anos e ainda chutava. Depois de fechar os olhos por algum tempo, Axel adormeceu. Capítulo 20.
10 horas da manhã. Axel acordou esticando os braços e as pernas. Normalmente, ele acordava por volta das 5 horas da manhã, mas considerando que ele chegou ao centro Pokémon por volta das 4 horas da noite, ele acordou tarde hoje. Se ele estivesse em casa, teria que lavar a louça da manhã em vez do pai. Shedinja também abriu os olhos ao ouvir o barulho de seu treinador. Axel tinha apenas 3 objetivos para hoje. Encontre-se com Nidoran. A enfermeira disse a ele que ele poderia se encontrar com Nidoran hoje, já que o horário de visita está aberto a partir de hoje. 2. Complete a missão em associação da liga e venda todos os Beedrills. 3. E finalmente compre Gogoat no leilão. Ele tomou banho porque estava muito sujo de ontem e desceu para tomar café da manhã. Depois disso, ele finalmente foi se encontrar com a enfermeira. Olá, senhorita Clary. Como você está nesta bela noite? Axel perguntou sorrindo. Estou muito bem, Axel. Alguém parece estar de muito bom humor hoje. Espero que você esteja aqui para se encontrar com Nidoran. Clary respondeu. Sim, estou. Disseram-me que poderia conhecê-lo hoje, disse Axel. Sim, o horário de visita está aberto agora. Posso dar alta ao Nidoran amanhã de manhã, mas ele ainda precisa descansar por 1 ou 2 dias antes de começar o treinamento. Clary então levou Axel para se encontrar com seu Pokémon. Nidoran estava dormindo neste momento. Foi um dia chato, pois a enfermeira disse isso para descansar. Tinha bandagens por todo o corpo. Quando Axel entrou na sala, ele rapidamente abriu os olhos e começou a pular para cumprimentar seu treinador, mas ao ver o olhar severo da enfermeira Joy por trás, isso não aconteceu. Embora Nidoran estivesse curado, ainda precisava de algum tempo para ficar completamente saudável. Como você está, amigo? Você está bem? Axel perguntou dando tapinhas na orelha de Nidoran. Nidoran, disse entusiasmado. Mas depois de lembrar que não poderia lutar pelas finais, sentiu-se deprimido. Não se preocupe com o torneio. Treinamos apenas 1 mês, mas ficamos em segundo lugar. Vamos treinar mais a partir de agora, disse Axel. Nidoran então relaxou um pouco depois de ouvir isso. Enquanto Shedinja era maduro, Nidoran era infantil por natureza. Imediatamente acreditou em seu treinador e ficou feliz. Axel conversou com Nidoran por 10 minutos e depois o deixou se recuperar. Axel então se despediu da enfermeira Joy e saiu do local. Depois de caminhar por quase 1 hora, ele chegou à associação da liga. Green era uma cidade grande. O mundo Pokémon e suas cidades eram muito grandes se comparados aos jogos e animes. Ele então foi até Tommy para enviar sua missão. Olá, jovem treinador. Como posso ajudá-lo? Disse educadamente a recepcionista. Axel então enviou as missões que havia completado. Você completou a missão do mel do Beedrill também? Tommy ficou um pouco chocado quando viu isso. Obter mel da colônia Beedrill era completamente diferente de lutar contra alguns Beedrills. Axel então recebeu 130 mil Pokédólares da missão. A primeira missão foi de 30 mil Pokédólares e a missão do mel foi de 20 mil Pokédólares por litro de mel, sendo necessário 5 litros. A missão foi postada por Despertar Brilhante, então o preço era um pouco alto. Além disso, o mel de Beedrill era muito procurado. Satisfeito com seus ganhos, ele foi ao prédio dos comerciantes de Pokémon para vender os Beedrills e o mel restante. O interior do prédio era marrom escuro e preto. O lugar não parecia convidativo, para dizer o mínimo. Mas Axel não se importou com isso. Ele só queria vender os Pokémons e dar o fora dali. Havia uma mulher madura de cerca de 40 anos dormindo na mesa. Axel então foi até a recepção e acordou a mulher. Ei garoto, por que você está aqui? Comprar ou vender? Pokémon ou itens? A mulher perguntou com voz rouca e rude, como se alguém tivesse acabado de acordá-la de um sonho emocionante. Quero vender alguns Beedrills. São 14 e tenho 9 litros de mel também, disse Axel. Querido, é uma coisa boa. Mostre-me o Pokémon e o mel, respondeu a mulher. Depois de revisar os Pokémons, a mulher disse, ok garoto, sua sorte é boa. 15 mil Pokédólares cada para o potencial baixo, 50 mil Pokédólares cada para o potencial normal e 150 mil Pokédólares cada para o potencial avançado. 15 mil Pokédólares por litro de mel, declarou a mulher. Deve-se notar que o potencial do Pokémon foi dividido apenas em potencial baixo, normal, avançado e monstruoso. O potencial de cor só vinha do sistema e o sistema era obviamente mais detalhado. Quero 500 mil Pokédólares cada para potencial avançado e 100 mil Pokédólares para este potencial normal, disse Axel. E por que eu te daria isso? Perguntou a mulher com um olhar questionador. Porque os Beedrills de potencial avançado poderiam usar hiper-raio e raio solar. E este potencial normal é mais poderoso que outros. Depois de alguma negociação, o preço caiu para este. 3 potenciais azuis, baixo, 15 mil Pokédólares cada igual a 45 mil Pokédólares. 5 potenciais verdes, normal, 50 mil Pokédólares cada igual a 250 mil Pokédólares. Um potencial laranja normal, 75 mil Pokédólares. 5 potenciais vermelhos, avançados, 350 mil Pokédólares cada igual a 1.750.000 Pokédólares. 9 litros de mel, 15 mil Pokédólares cada igual a 135 mil Pokédólares. Total igual a 2.255.000 Pokédólares. O valor foi creditado em seu Pokécard imediatamente. Eu tenho um Beedrill que é um pouco especial. Você está interessado nele? Axel perguntou. É um potencial monstruoso? Perguntou a mulher. Não sei, mas é mais poderoso que o outro potencial avançado e sabe, hiper-raio, raio solar, giga impacto e lâmina dupla, disse Axel.
Dê-me a Pokébola, disse a mulher. Axel deu a ela a Pokébola e a mulher pegou e entrou no quarto. Depois de cerca de 5 minutos a mulher veio e disse: Parabéns, jovem treinador. Aquele Beedrill não tinha um potencial monstruoso, mas está acima do potencial avançado. Você tem muita sorte, ponto. O comportamento da mulher mudou imediatamente após ele entregar a Pokébola. Ela foi rude no início, mas agora o tratava como um cliente. Então, quanto vou receber por isso? Perguntou Axel. Você terá que seguir para o primeiro andar. A negociação acima do potencial avançado é feita no primeiro andar e de potencial monstruoso no segundo andar, disse a mulher. Axel então foi para o primeiro andar. Na recepção havia um velho vestindo uma camisa branca formal e calça preta com gravata azul escura. Ele foi muito educado comparado àquela mulher rude. Senhor, este seu Beedrill é de muito boa qualidade e poderíamos lhe dar 5 milhões de Pokédolars por esta transação. Mas tem certeza que deseja vendê-lo? Pokémon acima do potencial avançado são um achado muito raro, disse o velho. Você poderia me dizer qual é a diferença entre potencial avançado e acima do avançado? Só ouvi falar de potencial baixo, normal, avançado e monstruoso, perguntou Axel. Claro, senhor, isso é de conhecimento comum. Há uma enorme diferença entre Pokémon com potencial avançado e potencial monstruoso. Então, para diminuir essa lacuna, comerciantes como nós os chamam de Pokémons com potencial avançado. Seus talentos estão acima do potencial avançado, mas não chega perto para monstruosos Pokémon em potencial. Ah, ok, então eu gostaria de vender esse Beedrill, disse Axel. Tudo bem então, você poderia me dar os detalhes do seu Pokécard? O velho parecia feliz com esta transação. A conta bancária de Axel aumentou imediatamente em 5 milhões de dólares. Ele não queria negociar essa transação. 5 milhões de Pokédolars já estavam muito acima de sua estimativa. Isso mostrou como os Pokémons com cada potencial são avaliados de maneira diferente. Os potenciais avançados normais são negociados a 50 mil Pokédolars, mas os acima dos avançados são negociados a 100 vezes o preço. Axel agora tinha 7.885.000 em sua conta bancária. Ele nunca sonhou que um dia ganharia tanto dinheiro durante sua vida. Axel então saiu alegremente do local para comprar Gogoat. Capítulo 21. A casa de leilões não ficava muito longe do prédio dos caçadores de Pokémon. No entanto, Axel queria aproveitar o tempo e passear por algum tempo. Ele havia ganhado muito dinheiro e percebeu que nem sequer havia olhado pela cidade para explorar. Ele comprou um medalhão com uma pedra preta esculpida em Gengar para sua irmã. Sua irmã estava fazendo coisas estranhas. Não um adulto estranho, mas a criança estranha. Ele pensou que ela poderia gostar. Ele também queria comprar algumas coisas para seus pais, mas decidiu não fazê-lo. Ele não havia comprado nada para seus pais até agora. Então ele queria comprar algo grande e caro para eles. Ele sabia que não tinha o luxo de fazer isso agora. Seus pais agora eram muito melhores que seus pais terrenos. Sua mãe e seu pai da terra eram pessoas voltadas para a carreira, então não tinham muito tempo para ele. Eles cuidavam dele, mas ele estava sempre sozinho com o avô. Ele sentia falta deles de vez em quando, mas seus pais aqui tinham tempo para ele e se importavam profundamente. Então ele queria fazer algo de bom para eles. Por volta das 15 horas ele foi à casa de leilões. O guarda o deteve. Tem um encontro marcado com o Sr. Timothy Zard, disse Axel. O guarda então falou pelo walkie-talkie e o deixou entrar. Ele foi conduzido por uma linda garota vestindo calça preta, camisa branca e blazer preto. Olá, senhor, meu nome é Kate Bunny. O Sr. Timothy Zard está esperando por você no terceiro andar, disse a garota. Olá, eu sou Axel Blaze. Axel também se apresentou. A menina, ou devemos chamá-la de mulher, tinha cerca de 20 anos. Ela era uma morena com cabelos pretos com mechas castanhas. O cabelo terminava abaixo dos ombros. Sua altura era de cerca de 1,80 metros, mas ela parecia ter mais de 1,80 metros devido às suas colinas de 10 centímetros. Ela tinha pernas longas e uma bunda incrível. Ela era uma garota magra com seios médios, pelo menos foi o que Axel imaginou. Ela tinha um rosto lindo com lábios vermelhos e você poderia cortar uma pedra com suas maçãs do rosto. Em suma, ela era uma linda senhora. Axel estava apenas olhando para sua bunda balançando remotamente enquanto ela subia as escadas. O balançar de sua bunda nas calças justas pode não ser perceptível para uma pessoa normal, mas Axel, sendo um treinador experiente de Pokémon, pode notar esses movimentos minuciosos. Sua altura parecia quase o dobro de Axel, já que as meninas normalmente parecem mais altas que os meninos, mesmo que sua altura seja a mesma. Axel pode ter apenas 13 anos, mas já tinha 20 anos quando morreu na Terra. Então ele ficou impressionado quando a viu. Assim, ela se tornou sua primeira paixão depois que ele veio a este mundo. Axel nem percebeu quando chegou ao terceiro andar. Kate bateu na porta 3 vezes e a voz disse para entrar. Axel adivinhou que quando a paixão de alguém batesse 3 vezes, você saberia que definitivamente não são 2 vezes. A voz parecia velha. Tudo bem então, Sr. Axel, por favor, entre, Kate disse educadamente. Ok então. Obrigado, senhorita Kate. Ele disse e então entrou. A sala estava muito bem decorada com pinturas nas paredes que pareciam desenhadas por pintores famosos. O interior era muito bonito e convidativo, diferente do de Pokémon Terce. Um velho vestindo um terno formal com óculos de lua cheia estava sentado em uma cadeira e servindo chá. Ele colocou a xícara sobre a mesa e deu as boas-vindas a Axel. Sr. Axel, é um prazer conhecê-lo. O Sr. Koga disse muitas coisas sobre você, Timothy disse levantando-se e erguendo a mão para um aperto de mão. Todas as coisas boas eu espero e o prazer é todo meu Sr. Timothy. Axel respondeu apertando sua mão. Tudo bem, tudo bem. Por favor, sente-se. O sobrenome do velho era Zard em homenagem a Charizard. Este foi outro fato interessante que ele aprendeu ao vir a este mundo. Os Pokémons iniciais não foram escolhidos aleatoriamente. Surgiu com muita história.
Cada um dos pokémons iniciais fez algo excelente naquela região específica em algum momento da história, e havia famílias que respeitavam esses pokémons ou estavam ligadas a essa história, então eles deram o nome deles em sinal de respeito. Zard era uma dessas famílias e eles respeitavam Charizard. Houve também a família Toise depois de Blastoise e a família Venu depois de Venusaur. Havia famílias todo-poderosas com muitas conexões, e a família Zard era dona da casa de leilões na região de Kanto. Axel sentou-se e conversaram sobre o torneio novato. O velho ficou fascinado com a partida de Axel e falou coisas boas dele. Depois de algum tempo. Então, ouvi do Sr. Koga que você queria comprar um Gogoat especialmente pelo leite. Disse Timothy abordando o assunto. Sim, senhor. Como meus pokémons são jovens, eles precisam de muitos nutrientes. Ok, então eu não faria você esperar tanto. Sai, Gogoat. Timothy disse jogando uma outra bola. Um pokémon quadrúpede com casco semelhante a uma Gogoat apareceu. Seu pelo no rosto era branco, com pelos mais fofos no queixo e a parte de trás da cabeça era marrom escuro. Tinha nariz preto, olhos vermelhos rodeados por manchas pretas, uma mancha marrom no meio do rosto e orelhas arredondadas. No topo de sua cabeça havia um par de chifres pretos curvos que se estendiam pelas costas. Ele era coberto por uma pelagem marrom e desgrenhada, mais escura nas costas e mais clara na barriga e nas pernas. Ao redor do pescoço há uma juba espessa e de folhas verdes que se estende pelas costas e termina em uma cauda curta e espessa. O pelo das pernas era mais curto que o do resto do corpo. É marrom escuro na parte superior da perna e branco ao redor dos pés. Cada pé termina em um casco fendido laranja acastanhado. Foi Gogoat. Gogoat e Axel se entreolharam por alguns segundos, então Axel disse dando tapinhas em seu corpo fofo. Ei Gogoat, como você está? A partir de agora você será meu Pokémon e vamos ter muitas aventuras juntos, disse Axel. Gogoat disse com uma voz normal. Axel ficou um pouco chocado. Era um Pokémon que ele iria comprar, então ele esperava ter um relacionamento difícil com ele por algum tempo. Mas Gogoat não pareceu ter nenhum problema com isso e apenas pareceu concordar. Este Gogoat é um Pokémon muito maduro e não quer lutar. Já que você só o quer pelo leite, acho que seria perfeito para você. É um Pokémon de classificação rara com potencial normal. Você está satisfeito com isto? Perguntou o Sr. Timothy. O Sr. Timothy teve alguns problemas com a venda deste Pokémon. Este Pokémon não quer lutar e a maioria das pessoas não o compraria. Também foi um pouco preguiçoso. Estou feliz com isso. Quanto me custaria? Perguntou Axel. Já conversei sobre isso com o Sr. Koga e como ele e eu somos bons amigos estou disposto a vender isso com 50% de desconto. Custaria 7 milhões de Pokédolars, disse o velho. Axel ficou chocado com essa quantia. Era apenas um potencial normal. Embora fosse um Pokémon de classificação rara, mesmo com 50% de desconto, custou-lhe 7 milhões de Pokédolars. Se Axel comprasse pelo preço total, custaria 14 milhões de Pokédolars. E ele vendeu Beedrill com potencial acima do avançado, embora incomum, classificado por apenas 5 milhões de Pokédolars. Ele se sentiu enganado. Ele não conhecia os preços do mercado. Então ele foi roubado. O que Axel não sabia era que havia conseguido um preço justo por Beedrill. A diferença nas classificações faz uma enorme diferença no dinheiro e os Pokémon do tipo inseto são vendidos a preços muito mais baixos. Isso foi por causa de sua baixa expectativa de vida e de pensar que eles não são Pokémons muito poderosos. Embora Axel estivesse chocado, ele não demonstrou isso em seu rosto. Ele não quis negociar o preço porque já tinha 50% de desconto e sabia que o velho não iria enganá-lo por causa do Sr. Koga. Ele pagou o preço e pegou Gogoat. Axel tinha apenas 884.800 Pokédolars com ele agora. Depois que a transação foi concluída, também temos alguns outros itens interessantes que você pode gostar. Também temos a receita de comida Gogoat e seria vital se você quiser aquele leite nutritivo. Você está interessado nele? Perguntou o senhor. Agora não. Posso voltar depois de alguns dias para pegá-lo. Tenho uma tarefa importante para completar, então partirei imediatamente. Axel disse. Que piada. Ele deixou de ser milionário para, bem, não sendo milionário em uma tarde. Ele não pode se dar ao luxo de perder dinheiro agora. Axel veio de uma família de classe média durante a vida de ambos. Então ele sabia o valor do dinheiro. Ele se despediu do velho e saiu do escritório. Infelizmente, ele não conseguiu ver Kate quando estava saindo. Pode parecer um pouco assustador, mas depois de perder tanto dinheiro, ele só queria ver seu lindo rosto para se sentir melhor. Ele não teve coragem de convidá-la para sair. Causa A, ele tinha apenas 13 anos. Ele não queria que ela ignorasse pensando que era uma piada e B, ele nunca havia convidado uma garota para sair em sua vida. Ele tinha uma namorada na Terra, mas foi a garota quem o convidou para sair. Ele sente que se a garota disser não, ele simplesmente desmoronará na areia e sairá com a ajuda do ar. Axel então saiu do prédio para finalmente passear pela cidade. Ainda era de tarde e ele não queria treinar hoje, então pensou em tirar férias por hoje. Capítulo 22 e 23. Avanço rápido de 15 horas. 6 horas. Um menino com cabelos prateados claros estava fazendo flexões, bufando e bufando. Ele estava com as calças de dormir e o peito no suando para mostrar seu trabalho duro. O menino não estava muito em forma, com abdominais e bíceps grandes, mas seu corpo parecia tonificado e quase sem gordura. Esse garoto era nosso protagonista, Axel Blaze. Axel estava um pouco animado e nervoso hoje porque hoje era o dia em que ele iria pegar seu novo Pokémon que o Sr. Koga prometeu. Ele também iria receber 10 milhões de Pokédolars, mas não pensou muito nesse assunto. Se o Pokémon viesse de uma pessoa como o Sr. Koga, então deveria ter um potencial muito alto e se ele não gostasse de Pokémon, não seria bom. Tipo, e se fosse um Goldeen ou um Meow com potencial vazio? O que ele faria? Não é como se eles fossem Pokémons ruins.
Se bem usados, podem ser mortais, mas para um Pokémon ser poderoso, eles devem ter uma boa conexão com o treinador. E Axel não achava que se conectaria a Pokémons como Goldeen e Meow. Passando um tempo com seus Pokémons em seu quarto e navegando na internet, já eram 21 horas. Então ele recebeu uma ligação em seu quarto avisando para vir ao térreo encontrar a enfermeira. Olá, enfermeira, recebi uma ligação da recepção para conhecê-la. Axel disse dando um tom matinal. Oh, sim, Axel. Não sabia que você viria tão rápido. Achei que você já tinha saído para o treinamento. De qualquer forma, seu pacote acabou de chegar. O dinheiro será transferido para você dentro de 1 minuto após você assinar este papel e aqui está o seu pacote. Disse a enfermeira carregando uma enorme incubadora de ovos. Parecia pesado e ela o carregava com o máximo cuidado. Dentro da incubadora havia um ovo vermelho com um toque de escamas de dragão. Ah, aqui estão 2 cartas para você. Disseram-me para lhe dizer para ler a carta do Sr. Koga primeiro, disse ela. 2 auxiliares de enfermagem ajudaram Axel a carregar a incubadora de ovos para seu quarto. Não que o ovo fosse pesado, era a incubadora. A incubadora parecia de alta classe e cara. Depois de agradecer às 2 auxiliares de enfermagem e fechar a porta, ele respirou fundo 2 vezes. Não era isso que ele esperava. Ele tinha conseguido a porra de um ovo. Ele pensou que pegaria uma Pokébola com um Pokémon dentro, mas pegou um ovo. Koga parecia ter puxado muitos pauzinhos para isso. Conseguir um ovo era muito importante. Obter um ovo de um Pokémon selvagem para realizar qualquer atividade é considerado ilegal. As leis para isso eram tão rígidas que a repercussão disso era o Ling-Shi ou a tortura branca mais severa. Ling-Shi era um tipo de punição em que o condenado era amarrado a um poste e pedaços de pele e membros eram gradualmente removidos, um por um, geralmente culminando com um corte final no coração ou decapitação. A tortura branca era uma tortura psicológica. Era um tipo de privação sensorial em que a cela, as roupas e a comida do prisioneiro eram inteiramente brancas. Os guardas eram todos brancos, as luzes ficam acesas 24 horas por dia, sem palavras ditas e nenhuma cor vista. Embora a dor física tenha sido mínima, o dano psicológico é incomparável. Foi como brincar com o cachorro de John Wick ou com a filha de Eminem. Depois de fazer isso, Você só pode obter um ovo de Pokémon com o consentimento do Pokémon, e isso só pode acontecer se o Pokémon que você está treinando ou com você tiver um ovo. Além disso, o ovo tinha um pouco de escamas de dragão, o que significava que sua mãe ou pai era um Pokémon do tipo dragão. Ele lentamente abriu a carta do Sr. Koga e dizia: Axel, este é um ovo de Charmander. Ganhei de uma amiga chamada Elizabeth, que administra Vale Charizard na região de Johto. Sua mãe e seu pai são Pokémons muito poderosos, então seu potencial certamente será bom. Cuide bem disso. Somente seu. Sr. Koga. Axel ficou maravilhado ao ler esta carta. Ele sempre quis comprar um Charmander, mas nunca pensou que conseguiria tão rápido. E o potencial deste Charmander pode ser bom, segundo o senhor. Ele então abriu a segunda carta. Não era da senhora Elizabeth que ele esperava, mas de uma garota chamada Lisa. Ele leu: Ei, meu nome é Lisa e sou filha de Elizabeth. A mãe deste Charmander é Hydreigon e o pai é Charizard. Ambos são Pokémons poderosos e deram consentimento para lhe dar este ovo. Eles só querem que você cuide bem dele e faça uma visita de vez em quando. Esta foi outra boa notícia para Axel. Embora seu Pokémon favorito seja Charizard, ele sempre ficou desapontado porque Charizard não era um Pokémon do tipo dragão. Quero dizer, ele agia como um dragão e parecia um dragão, mas não era do tipo dragão. Mas agora, como sua mãe é Hydreigon, ele terá características de dragão. Não seria um Pokémon do tipo fogo dragão, mas pode aprender alguns movimentos do tipo dragão que seriam muito úteis. No fundo da incubadora havia uma contagem regressiva do tempo e mostrava 2 dias. Isso significava que o ovo chocaria em 2 dias. Então, Axel pensou que esperaria 2 dias em Cidade Gringey e se mudaria depois que Charmander saísse. Depois de 2 dias, Marcos usa endurecer e depois agilidade. Shedinja. Axel estava treinando Shedinja enquanto esperava o ovo chocar. Ainda faltavam cerca de 7 horas para o ovo chocar. Axel estava dando apenas exercícios leves para Nidoran quando ele acabou de receber alta do hospital e também não estava a todo vapor com Shedinja porque sabia que Shedinja treinava à noite também. Embora nunca parecesse reconhecê-lo, ele havia pensado muito e decidido a carreira de Shedinja. Shedinja era diferente de seus outros Pokémons. Era muito mais inteligente para sua espécie, o que não era normal. Foi difícil trabalhar também. Então Axel pensou em treinar não só o corpo, mas também a mente. Aumentar a capacidade mental ajuda a aumentar o potencial. Havia muitas coisas necessárias para aumentar o potencial, pois isso era muito raro. Mas quase tudo poderia ser comprado com dinheiro, exceto a capacidade mental. Enquanto treinava Shedinja para lutar contra Pokémons inseto, ele percebeu algo. Foi o Vedli brilhante que ele se arrependeu de ter deixado antes. Ele ficou tão animado ao ver que imediatamente jogou uma outra bola para pegar o Pokémon. Sim, ele erroneamente jogou uma outra bola em vez de uma Pokébola para pegar Veedle. Ele amaldiçoou essa sorte. A Pokébola chegou a 200 Pokédolars, enquanto a Ultra Ball chegou a 15.000 Pokédolars. Obviamente o Veedle foi pego, mas não ficou muito feliz. Certa vez, ele fez a mesma coisa em sua vida anterior, enquanto jogava Pokémon pela primeira vez. No jogo você só conseguia uma bola mestre, pelo menos foi o que ele conseguiu. E ele já havia usado para pegar Pochiena. Então quando chegou a batalha para capturar o lendário, ele pensou que como Migutiena já era seu Pokémon, ele iria apenas soltá-lo, pegá-lo novamente com uma Pokébola já que ele já o conhecia, e então usar a bola mestre esquerda para capturar o Pokémon lendário. Como ele estava errado. Ele não só não conseguiu usar a bola mestre para capturar o Pokémon lendário, mas também perdeu Migutiena, seu as. Era o Pokémon de nível mais alto que ele tinha naquela época. E essa não foi a pior parte.
O pior foi que quando ele não conseguiu vencer o ginásio psíquico, que era o penúltimo ginásio, e aí ele aprendeu que se você treinar o Poochyena e evoluí-lo e treinar mais um pouco, ele aprenderia Crunch, que é super eficaz contra Pokémon tipo psíquico. Então ele foi até a cidade inicial para pegar Poochyena com bola mestre, pois pensava que seria um Pokémon importante. Ele treinou aquele Pokémon por dias, e agora ele havia perdido. Então quando pegou Veedle com uma bola ultra ele se sentiu mal, mas não pensou muito sobre isso. Em algum lugar no meio da noite em uma sala bem iluminada. Tring, 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 Kachak. Inferno, quem diabos é seu bastardo? Veio a voz de um velho irritado. Bem, não é nada agradável ouvir sua voz velho demais, disse uma voz adulta. Se não for o pequeno Koga. Mas por que você está me ligando nessa hora ímpia? Perguntou novamente o velho com a voz irritada. Tenho algo importante para lhe contar, disse o senhor Koga. Tudo bem então. Pique, pique. Tenho peixes maiores para fritar, disse o velho. Que peixe maior para fritar? Para ir dormir? Esse cara realmente me dá nos nervos, pensou o senhor Koga. Indiquei o menino para o LAT e quero que vocês o apoiem também, disse o senhor Koga. Essa é uma reviravolta interessante. Você raramente faz esse tipo de coisa. Mas não posso apoiar aquele garoto apenas com base em suas palavras. Ele teria que provar isso. Você já sabe disso. Eu sei e ele saberá no devido tempo. Mas você conhece minha intuição. Só estou aconselhando você a pegar os bolos quando estiverem quentes. Além disso, dei a ele aquele ovo da Elizabeth, disse o senhor Koga. Que ovo? Aquele ovo. Não posso acreditar que Elizabeth largou aquele ovo. Me pergunto como você a convenceu. Mas aquele Charizard não é tão poderoso quanto o meu Charizard. Qual o problema? Disse o velho com um sentimento de orgulho. Porque seu Charizard é um monstro. Não compare Pokémon com um monstro, meu velho, respondeu o senhor Koga levantando a voz. Haha, acho que você está certo. E pelo que eu vi, esse Charizard é o Charizard mais poderoso depois do meu. Esse Dragon também não é tão ruim, disse o velho. Ok, então vou encontrar o garoto na minha cidade e depois vou testá-lo. Se ele for bom como você disse, eu vou apoiá-lo. Mas ele terá que vir para a minha cidade primeiro. Dizendo que o velho homem encerrou a conversa. As coisas estão ficando interessantes, disse o velho. Capítulo 24. O ovo começou a se mover ligeiramente para frente e para trás. Começou a rachar depois de algum tempo. 2 Pokémons e um garoto estavam olhando intensamente para o Pokémon. O Pokémon dentro dele estava tendo dificuldade para sair do ovo, mas Axel não interferiu. Ajudar o Pokémon a sair do ovo não terá um bom impacto nos Pokémon no futuro. Depois de mais de 5 minutos, o Pokémon saiu. Era um Pokémon reptiliano bípede com corpo principalmente laranja e olhos azuis. Sua parte inferior, do peito para baixo, e as solas dos pés eram de cor creme. Ele tinha 2 pequenas presas visíveis na mandíbula superior e 2 presas menores na mandíbula inferior. Um fogo ardia na ponta da cauda delgada deste Pokémon. Sua altura era de cerca de 75 centímetros, mais alta que sua contraparte normal. Era Charmander. Olhou ao redor da sala e encontrou Axel. Charmander. Char, disse e pulou no colo de Axel. Embora tenha acabado de nascer, Charmander era muito enérgico. Axel não esperava por isso. Shedinja e Nidoran foram ver Charmander, mas ele ficou com medo deles e continuou abraçando Axel fechando os olhos. Bem, acabou de nascer, então Axel não reclamou. Os 2 Pokémon foram um pouco longe com rostos tristes. A sensação que Axel teve ao ver Charmander foi diferente de Nidoran e Shedinja. Ele se sentia muito próximo de Charmander, embora ele tivesse acabado de nascer. Pode ser que ele sempre queira ter um Charizard, ou pode ser porque ele acabou de nascer. Mas ele se sentiu muito ligado a esse Pokémon reptiliano vermelho. Axel então foi se encontrar com a enfermeira para que Charmander fosse examinado imediatamente. Embora parecesse saudável, Axel queria ter certeza de que não haveria problemas com Charmander. Após cerca de 20 minutos a enfermeira Joy veio com boas notícias carregando Charmander. Charmander está bem e muito saudável. Você não precisa se preocupar com ele. Quando você veio correndo e agindo um pouco assustado, pensei que algo ruim devia ter acontecido. Você me assustou aí. Haha. Desculpe por aquela enfermeira. Essa é a primeira vez que vejo um Pokémon nascer e ele ficou com medo do Shedinja e do Nidoran, então eu também fiquei com medo, ele disse coçando a cabeça. Não se preocupe com isso. Às vezes, os Pokémon recém-nascidos ficam com medo de outros Pokémons no início. Leva um pouco de tempo para se ajustarem. Mas agora este Charmander precisa de muitos nutrientes se você quiser que seja um Pokémon poderoso no futuro. Então cuide bem dele, disse a enfermeira. Após 4 dias, Axel estava na floresta caminhando em direção à cidade de Matia para se encontrar com o Dr. Akibabara. A enfermeira disse que há algum problema com Nidoran que está prejudicando seu potencial e que ele precisava se encontrar com o Dr. Akibabara para saber mais sobre isso. Não houve muito progresso no departamento de treinamento. Axel descansou e brincou com Charmander por 2 dias porque ele precisava de cuidados pois era apenas um bebê. Então ele deixou a cidade de Green Jay e comprou receitas de comida para a linha Gogoat que lhe custaram cerca de 0,5 milhão de Pokédolars. Ele não tinha muito dinheiro para comprar uma receita de Charmander, mas não tinha pressa. Charmander era apenas um bebê e agora só precisava do leite de Gogoat. Mas este pequeno Pokémon era com certeza um glutão. Foi muito lúdico também. Já havia aprendido a pregar peças em Nidoran assustando-o de vez em quando. E sempre dormia à tarde e acordava à noite. Axel estava tendo noite sem dormir há 4 dias. Axel pelo menos não queria treiná-lo por uma semana para ajustá-lo. Axel queria saber quais movimentos ele tinha, mas não conseguiu. Quando ele pensou em pegar Charmander com uma Pokébola, ele fugiu e não quis ficar dentro da Pokébola. Axel teve que desistir por enquanto, pois era apenas um bebê. Mas algo o chocou.
Charmander tinha potencial negro monstruoso. Este foi o segundo maior potencial depois do vazio e esta foi a primeira vez que ele viu isso em um Pokémon. Tarde, Axel e seus Pokémons estavam descansando e almoçando. Não demorou muito para Veedlo se ajustar à equipe. Acontece que esse Veedlo foi discriminado em seu grupo devido à sua cor. Esta era uma situação normal para Pokémon brilhantes. Axel já tinha visto e ouvido falar disso muitas vezes. Mas um dos fatos interessantes sobre o brilhante é que ele era poderoso em comparação com seus equivalentes normais. Mega Beedrill seria uma potência no futuro. Enquanto ele estava descansando, ele percebeu que a orelha de Nidoran apenas se animou e se moveu para cima. Ele estava em uma posição pronta para a batalha. Shedinja também usou sombra furtiva e desapareceu nas sombras. Esta era a posição deles quando notavam Pokémon selvagens. Nidoran lutará na frente e Shedinja atacará furtivamente. Axel chamou Veedon e colocou Gogoat no comando de Charmander. Foi porque Gogoat poderia correr rápido. Foi o Pokémon mais rápido de sua equipe no momento. As folhas das árvores moviam-se lentamente e depois o ritmo do vento aumentava. Enormes galhos fluíam de um lado para outro por causa do vento. Axel não estava gostando nem um pouco disso. Ele sabia que algo poderoso havia acontecido porque havia um silêncio estranho ao redor. Ele só esperava poder voltar vivo. Então ele percebeu algo. Demorou para reconhecer o Pokémon porque era muito pequeno, e ele esperava algo realmente grande por causa da presença que tinha. Era um Pokémon bípede com características de mamífero. Tinha um focinho arredondado e largo, orelhas triangulares e grandes olhos azuis. Tinha braços curtos com patas de 3 dedos e patas traseiras grandes com marcas ovais nas solas. Sua cauda era longa e fina com ponta ovoide. Seu pelo era tão fino e fino que só podia ser visto ao microscópio. Axel ficou surpreso. Ele nunca esperou encontrar esse Pokémon, não apenas tão rápido, mas nunca em sua vida. Ele literalmente não conseguia falar. Seu corpo tremia de excitação, nervosismo e, mais importante, medo. E então falou com uma voz rouca, rude, arrogante e viril. Olá, mortal, já se passaram 13 anos. Conforme ordenado por aquele gene branco, é hora de eu julgar você, disse a criatura. O que? Que julgamento? Perguntou Axel fechando. Ele estava de joelhos. Nidoran estava de joelhos. Shedinja estava de joelhos e todos estavam de joelhos. Se uma pessoa de outro reino como você deveria ter permissão para viver ou não, dizia como se fazer esse tipo de julgamento fosse seu trabalho diário. Mas antes do meu julgamento, darei a oportunidade de ser ouvido por você, pois a lei diz o mesmo, disse a criatura. Capítulo 25. O que devo dizer? Devo mentir? Mas eu não fiz nada de ruim. Por que deveria mentir? Axel continuou pensando. Para um garoto cuja cabeça estava prestes a rolar, ele estava indo muito bem mentalmente. Por que você não me conta a sua história de como você veio a este mundo? E sem mentiras, disse a criatura. Droga, esse cara podia ler mentes. Suspiro. Acho que vou contar a verdade a ele, pensou ele. Em seguida, ele explicou como morreu em um lugar chamado Terra e como reencarnou neste mundo. Ele também disse repetidamente que não fez isso deliberadamente porque aparentemente a criatura estava louca porque ele era de outro reino. Ouvir sua história me faz sentir que realmente não é culpa sua. E aquele lugar chamado Terra parece um lugar interessante. Mas você é um invasor de outro reino, então eu realmente vim pensando em acabar com sua vida. A criatura olhou para ele e parou por alguns segundos. A pressão psíquica gerada pelos olhos roxos da criatura era sufocante. O vendaval estava farfalhando muito alto, pois só queria escapar da pressão psíquica. Esse era o movimento que ele sabia que sua vida estava em jogo. Depois de algum tempo a criatura disse, mas como você não fez nada de errado, você pode manter sua vida. E a pressão psíquica parou quando os olhos da criatura mudaram de roxo para azul. Axel finalmente suspirou de alívio. Ele sentou-se corretamente com as pernas cruzadas e respirou fundo. Ele nunca imaginou que seu encontro com eu seria tão mortal. Sim, o Pokémon que causou toda essa comoção foi meu. Era muito raro as pessoas conhecerem meu, mas aqueles que conheceram meu sempre o descreveram como um Pokémon amigável e brincalhão. Você chama isso de amigável e brincalhão? E você beija sua mãe com essa boca? Pensou, basicamente culpando a internet por ter ouvido falar do personagem meu. Conhecer pessoalmente pessoas que conheceram meu era um sonho de algumas pessoas porque eram muito raros. Relaxe, mortal, já que eu disse para deixar sua vida lamentável em paz, definitivamente não vou voltar atrás em minha palavra. Disse meu tentando acalmar Axel porque parecia que ele estava tendo um ataque de pânico antes. Já que criei alguns problemas para você, você pode fazer algumas perguntas se tiver alguma, disse meu. Nidoran, Shedinja e Gogoat também ficaram finalmente aliviados porque meu havia se acalmado. Embora eles não soubessem quem era meu, eles podiam sentir que seu poder não era nada do tipo de Deus que eles imaginavam em seus sonhos. Depois de se acalmar um pouco, Axel disse, já que você disse isso, quero perguntar ao Sênior meu, por que você estava decidido a pensar em me matar? Só porque sou de outro reino? Sênior meu pode parecer engraçado, mas ele não sabia como deveria se dirigir a meu. Meu é a mãe de todos os Pokémon, então ele queria parecer respeitoso. Este mundo é uma dimensão fechada. O espaço ao redor deste mundo é totalmente fechado, por isso é muito raro que uma espécie alienígena visite este mundo. Eu sabia da sua existência há 13 anos quando você nasceu, mas não posso investigar você ou interrogá-lo, tal é a lei.
Que tipo de lei é essa? Não ouvi falar dessas leis de que você fala, nem há nenhuma lei escrita na biblioteca que eu saiba, perguntou Axel. Desde criança, Axel era uma pessoa muito estudiosa e costumava visitar a biblioteca quase sempre. Ele ficou muito fascinado pelo mundo Pokémon, pois os livros da biblioteca eram mais detalhados do que os de anime e jogos. Mas ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de lei. Meu disse a palavra lei 2 vezes e ele não sabia de qual lei meu estava falando. Haha, se a lei não está escrita não significa que ela não exista. Estas são leis antigas feitas por Arceus e o primeiro mestre Pokémon como um tratado de paz. É como a lei onde vocês, humanos, não podem machucar o ovo de um Pokémon ou quando eles são bebês de até 3 meses de idade, disse meu. A próxima pergunta, há alguns rumores que ouvi sobre você, mas agora que te conheci, você parece bem diferente, disse Axel. Mesmo no anime ele viu meu sendo muito prestativo e amigável. Além disso, ele pensava que meu era uma mulher, sendo a mãe de todos os Pokémons, e tudo mais. Mas esse meu que ele estava conhecendo agora era completamente diferente. Este meu agiu de forma rude e arrogante e sua voz era como a de Liam Neeson. Oh, você quer dizer aquela garotinha fofa e brincalhona? Sim, essa é meu. Então quem é você? Eu, haha, eu sou meu. Meu declarou em voz alta como se tivesse revelado a verdadeira identidade de Jon Snow. Axel não conseguiu entender essa frase. Então não é meu, mas meu. O que isso significa? Ele pensou. Vendo Axel confuso, meu explicou. No início, Arceus apenas criou meu. Mas meu não fazia nada e apenas brincava, colecionava objetos de valor e os escondia, e pregava peças nas pessoas. Sendo um Pokémon lendário, ela tinha muitas responsabilidades e suas responsabilidades eram apenas segundo para Arceus. Mas ela não fez nada e apenas brincou. Então, Arceus, Dialga, Palkia e Giratina me criaram dentro do meu. Temos um corpo, mas 2 almas. Eu faço o trabalho duro e ela simplesmente aproveita a vida. Então por que Arceus simplesmente não a matou e criou apenas você? Perguntou Axel curioso. Acontece que eu também careço em algumas áreas e ela cumpre esse papel. Arceus diz que ela é a ponte entre vocês, humanos, e nós, Pokémons, já que ela é amigável por natureza e também cuida dos Pokémons. É o grande problema de qualquer maneira, respondeu meu. Axel então começou a conversar com meu e a cozinhar comida para ele e o resto. Ele queria ter um bom relacionamento com meu, pois é o meu, mas ele também queria conhecer meu. Meu parece ser o tipo dele. Vocês humanos revolucionaram a forma de comer. Tem um gosto muito melhor do que a comida que como, disse meu. Bem, você poderia simplesmente visitar alguns restaurantes famosos como Despertar Brilhante se quiser ou poderia vir me encontrar de vez em quando. Axel respondeu. Eu não poderia ir a restaurantes porque nós, lendários, temos que manter alguma distância de vocês, humanos, mas eu poderia visitá-los de vez em quando. Disse meu. Quando eles estavam comendo, meu disse de repente. Você sabe que treinou seu Nidoran da maneira errada, certo? O que você quer dizer? Perguntou Axel instantaneamente. Seu Nidoran já está começando a desenvolver núcleo venenoso dentro de seu corpo. Isso prejudicará seu potencial no futuro. Axel ficou chocado. A enfermeira disse a mesma coisa, mas ela não sabia que a causa disso era um núcleo venenoso. Essa era a razão pela qual ele estava indo encontrar o Dr. Akibabara. Existe uma maneira de resolver o problema? Perguntou Axel. Axel estava se sentindo mal e seu coração estava cheio de arrependimento por ter treinado Nidoran da maneira errada. Ele só queria experimentar, mas isso afetou o futuro de Nidoran. Oh, não se preocupe com isso. Já que você me deu comida, vou resolver esse problema para você. Os Pokémon não deveriam desenvolver seus núcleos quando são tão jovens. Eles primeiro precisam refinar seus músculos, depois seus ossos e finalmente seus ossos. Vasos sanguíneos. Só então eles devem começar a formar seus núcleos. Obviamente, Pokémons totalmente evoluídos e crescidos poderiam formar seus núcleos sem passar por esse processo e não teriam nenhum efeito colateral. Mas os poderes elementais que poderiam liberar seriam muito menos poderosos do que aqueles que refinam seus músculos, ossos e vasos sanguíneos. E esse processo não foi encontrado na sua chamada biblioteca. É uma forma antiga de chegar ao poder, mas é uma forma tediosa de fazê-lo. Ele testa a força de vontade do Pokémon e poucos conseguem ser cúmplices. Então já havia sido esquecido há muito tempo, disse meu. Os olhos de meu ficaram roxos e começaram em Nidoran. Depois de algum tempo, o núcleo venenoso de Nidoran foi removido por uma força externa. Não preciso remover o núcleo fantasma de Shedinja. É um Pokémon totalmente evoluído e adulto. Portanto, não seria afetado, disse meu. Sênior meu, poderia pedir um livro sobre esse antigo caminho para o poder? Estou realmente interessado nesse processo de refinamento, disse Axel de forma suplicante. Sim, você poderia. Esses tipos de livros estão na minha dimensão há muito tempo. Mas se você quiser que seu Pokémon use esse processo, primeiro você precisa do consentimento dele, porque poucos Pokémon conseguiriam completá-lo. Disse meu e voz. Um livro de aparência antiga apareceu do nada nas mãos de meu. Em seguida, jogou o livro para Axel e disse, é adeus, jovem humano. Balançando a mão e então ele desapareceu. Capítulo 26. Tarde, Floresta Viridian, uma das florestas mais famosas da região de Kanto. Ele abriga muitos Pokémons do tipo inseto, que incluem a linha Caterpie, a linha Veedon, Pidgey, Fearos irritados e até mesmo raro Scyther. Havia grama verdejante e árvores volumosas. A estrada da Floresta Viridian até Cidade Pelter era pequena e rochosa, com muitos obstáculos irritantes, como rios que fluem rápido e perigosos Pokémon selvagens. Na floresta, deitado nas costas de uma árvore e almoçando, estava um garoto loiro de cerca de 13 anos de idade com seus 2 Pokémons Pidgey e Zubat. O nome desse treinador é Bruno Veltz. O mesmo Bruno Veltz que perdeu a batalha Pokémon com Axel e deixou seu Shedinja. Uma das características mais marcantes de seu filhinho eram os olhos. Continha muita fome. Fome de poder e status.
fome de ser o melhor treinador de Pokémon, e fome de vingança. A infância de Bruno não foi tão normal quanto seria de esperar. Estava cheio de tronos e rostos desapontados. Bruno veio de uma das famílias mais pobres da região. Ele não se lembra a que cidade pertencia e francamente nem se importava. Sua mãe limpava a casa de outras pessoas e seu pai trabalhava em uma padaria. O salário era muito menor até para colocar comida na mesa. Eles tiveram 2 filhos, sendo Bruno mais novo, o que dificultou ainda mais as finanças. Seu pai era alcoólatra e costumava haver várias brigas em casa à noite. Todas as noites Bruno rezava para Arceus para que ele vivesse mais um dia por causa de todas aquelas surras que ele e seu irmão tiveram que suportar. Um dia, no acesso de raiva bêbado, seu pai enfiou uma faca no coração de sua mãe. Seu pai foi enviado para a prisão e seu irmão e ele para um orfanato separado. Bruno tinha apenas 4 anos naquela época. A vida no orfanato também não era boa. Como Bruno não era literalmente órfão, ele foi discriminado pelos seus pares. O bullying constante no orfanato e as surras de seu pai no passado fizeram acreditar que então a vida é assim mesmo. Ele nem sabia o que era uma vida normal. O que você esperaria de uma criança que não tem nem 10 anos? Até que um dia ele descobriu. Um dia, quando ele tinha cerca de 7 anos, o bullying foi tão extremo que sua caixa torácica quebrou. Ele então foi encaminhado para um hospital, onde uma médica chamada Alice cuidou dele. Alice o examinou e descobriu que o menino foi gravemente abusado com vários ferimentos, cortes e hematomas. Ela reclamou com o orfanato e cuidou dele por um mês até que ele estivesse totalmente curado. O amor que ela demonstrou o chocou. A princípio, ele nem conseguia entender o que ela estava fazendo. Por que ela está me fazendo comida? Os alimentos deveriam ser tão quentes. O gosto é melhor assim. Então é assim que é usar roupas limpas. Nossa, agora meu estômago não dói mais. Acho que comer muita comida faz isso com você. Várias coisas o assustaram no início. Depois ele viu outros pacientes e como seus pais e parentes os tratavam. E finalmente ele percebeu que havia sido tratado como uma merda. Ele foi tratado pior do que escravos. Ele foi abusado física e mentalmente. Ele então começou a odiar. Odeia o mundo e todas as pessoas. A primeira centelha de vingança acendeu dentro dele. Embora o médico tenha reclamado com o orfanato, mas devido ao orfanato ter uma boa ligação com lugares mais altos, não houve punição. Alice, a médica, queria adotar o menino, mas ela não conseguiu. Bruno foi mandado de volta para o orfanato e o bullying continuou. Como a denúncia foi registrada por conta de Bruno, os zeladores também o trataram como um lixo. Mas ele resistiu. Ele suportou para poder liberar tudo ao mesmo tempo. Ele já havia pensado no que queria fazer. Através do seu sofrimento, ele sabia que só o poder importa. Somente pessoas poderosas poderiam fazer o que quisessem. Não há nada como preto e branco, igualdade ou direitos humanos. Essas coisas são apenas para pessoas com poder de decisão. Então, ele queria se tornar poderoso. Ele queria ter um status social elevado. E só há uma maneira de conseguir isso que ele conhecia. Isso estava se tornando o melhor treinador de Pokémon que existe. Avançando para o presente. PJ Zubat. Agora é hora de uma batalha Pokémon. Lutamos com 5 treinadores Pokémon nesta floresta, mas só conseguimos vencer 3. Isso não é ruim, mas eu quero ser o melhor. E eu sei que vocês querem o mesmo. Então vamos treinar mais e esmagar esses camponeses, disse Bruno. Zubat. Enquanto caminhavam, Bruno começou a pensar na primeira briga que teve com um garoto de cabelos prateados chamado Axel. Ele perdeu aquela batalha terrivelmente. Nessa batalha, ele também deixou Shedinja. Ele não se sentiu mal por fazer isso nem um pouco. Ele queria ser o treinador mais poderoso que existe. Ele tinha que mostrar às crianças que o intimidavam, ao zelador que o tratava como uma merda e ao mundo inteiro como um órfão que veio de uma família desfeita com ossos quebrados poderia dominar o mundo. Ele não pode fazer isso com um Pokémon de vontade fraca como Shedinja. Shedinja nunca foi bom na batalha e quando olhou para Shedinja sentiu pena. Ele não queria sentir isso por seu Pokémon, então o deixou. Ele também lembrou que não pagou Axel depois que ele perdeu a luta. Ele pensou que pagaria se tivesse a chance de conhecer Axel no futuro. Depois de caminhar meia hora, eles encontraram algo, ou alguém. Era um Pokémon bípede e insetoide. Era principalmente verde com seções finas de cor creme entre a cabeça, o tórax e o abdômen. Tinha olhos estreitos e 3 pontas na parte de trás da cabeça um tanto reptiliana. Seus antebraços consistem em grandes foices brancas, que ele usa tanto para caçar quanto para lutar. Em suas coxas há pontas de pelo e ele tinha 3 dedos com garras em seus pés grandes. 2 pares de asas de cor creme se estendem de suas costas. Foi Scyther. Quando Bruno se aproximou dele, Scyther imediatamente o notou e ficou pronto para lutar. Scyther são Pokémons guerreiros orgulhosos. Eles falam com os punhos cerrados e têm sua honra de guerreiro. Isso é o que Bruno sempre gostou em Pokémon como Scyther. Bruno disse imediatamente: preciso de um Pokémon forte como você para dominar o mundo. Se você perder essa batalha, terá que me seguir. Aceita? Sei. Scyther assentiu. Já que você parece tão poderoso, você não se importa que eu use 2 Pokémon, certo? Vamos lá, PJ Zubat, Bruno disse sorrindo. Scyther não se importava com isso. Tinha o seu orgulho de guerreiro. Mesmo que centenas de Pokémons venham, ele lutará. PJ, use Redemoinho. Zubat, você usa ataque de asa, disse Bruno. PJ começou a bater as asas rapidamente e um vento forte surgiu. O vento soprava em ritmo acelerado e Scyther, que estava no ar, estava tendo dificuldade para voar. Aproveitando essa vantagem, Zubat veio sorrateiramente, com as asas brilhando com luz branca. Foi ataque de asa, mas Scyther rebateu o movimento com proteger. O corpo inteiro de Scyther brilhou e o movimento não teve nenhum efeito.
Nesse ínterim, Scyther usou o Corte Furioso. Suas foices atacaram Zubat e Zubat foi atingido. PJ, use rapidamente Rajada no Scyther. Bruno disse imediatamente. Rajada veio voando em direção a Scyther e o Pokémon o perseguiu. Naquela época, Corte Furioso já havia acertado 2 vezes. Corte Furioso foi um ataque que aumenta seu poder, quanto mais golpes sucessivos ele acertar. Embora tenha conectado apenas 2 vezes, Zubat se machucou porque este Scyther parecia estar em um nível muito mais alto. Bruno, ao ver Zubat, mudou sua estratégia. Zubat usa Raio de Confusão, até acertar e PJ continua com Redemoinho. Zubat. Esta foi uma combinação mortal. Redemoinho tornou Scyther difícil de voar e se Raio de Confusão acertar, a batalha será difícil. Scyther poderia ter voado e se escondido atrás de árvores altas, mas seu orgulho não permitiu. Ele começou a perseguir Raio de Confusão e avançou rapidamente em direção a Zubat. Depois de algum tempo foi atingido com Raio de Confusão. Esse movimento do Zubat foi muito bem treinado pelo Bruno e afetou gravemente o Scyther. PJ então usou o ataque de asa e Zubat usou rápido em Scyther. Ambos se conectaram perfeitamente. Scyther foi atingido e caiu no chão, mas ele se levantou novamente. Ainda estava confuso. Essas duas duplas frustraram Scyther. Então fez a coisa mais incrível. Fechou os olhos e começou a dança da espada. PJ e Zubat continuaram a atacar, mas desta vez Scyther cochilou enquanto usava a dança da espada. Dança da espada aumenta o ataque do usuário em 2 estágios. Se usado de forma eficaz, pode ser muito perigoso. Quando PJ veio com outro ataque de asa, Scyther usou frustração. Usou toda a sua frustração em PJ. Vendo que o ataque acertaria, Bruno disse PJ use vingança. Frustração atingiu PJ quando ele estava usando vingança com dança da espada. Este movimento feriu gravemente PJ. Embora Scyther tivesse fechado os olhos, ainda estava confuso. Então usou Rajada, um ataque de longo alcance. Também atingiu PJ. Mas antes disso, PJ já havia usado Empoleirar para recuperar parte de seu HP. Depois disso, PJ finalmente usou Vingança. A dupla reversão de 2 ataques de Scyther com a dança da espada, ativada, foi um movimento revolucionário. E caiu no chão com um baque. A poeira voou e ninguém sabia qual era o seu estado. PJ desmaiou imediatamente após usar Vingança. Tomar 2 ataques foi demais para isso. Depois que a poeira baixou, era possível ver uma silhueta verde ainda de pé, respirando pesadamente. Sim, Scyther ainda não caiu. No movimento final, aprendeu a aguentar. PJ já havia desmaiado, então Zubat finalizou com ataque de asa e Bruno pegou com Pokébola. Depois de capturar esse Pokémon, Bruno estava com um sorriso no rosto. Quem diria que um dia a história desta parceria ecoará como Scizor, o orgulhoso, e Bruno, o implacável. Capítulo 27. Já fazia um mês desde o dia em que conheceu Meu. Ele tinha um encontro marcado com o Dr. Akibabara da cidade de Matia, mas o problema já foi resolvido pelo Meu. Então, ele não tinha motivos para visitar o Dr. Akibabara agora. Mas ele ainda planejava conhecer o Dr. Akibabara. Houve 2 razões para isso. Ele não pôde realmente revelar que conheceu o Meu e que o problema foi resolvido. Se o fizesse, muitos problemas poderiam aparecer. Ele queria manter em segredo o encontro com Meu. 2. Ele realmente não tinha nada para fazer agora. Ele não poderia desafiar os líderes do ginásio a partir de agora. Os líderes de ginásio em animes e jogos são muito mais fracos do que na vida real. Todos os líderes de ginásio são pelo menos treinadores mestres. Veja as classificações dos treinadores no volume auxiliar para mais informações. Não é como se você pudesse desafiar Brock com PJ nível 12. O líder de ginásio mais poderoso da região de Kanto atualmente existente é o ginásio Cerulean liderado por Kent, que é o pai de Mishi. Mishi ainda nem nasceu. Para um treinador desafiar na Liga Índigo, ele deve ter 8 insígnias. Há 2 insígnias nos quais o líder do ginásio lutará como treinador intermediário, usando 3 pokémons de classificação rara. B. 3 insígnias nos quais o líder do ginásio lutará como treinador avançado, usando pelo menos um pokémon de classificação elementar. C. Pelo menos 3 insígnias nos quais o líder do ginásio lutará como um treinador mestre, usando pelo menos um pokémon classificado como pseudo-rei. Axel agora tinha apenas um pokémon raro, que era Gogoat, e nem era do tipo lutador. Esse Gogoat não gostava de brigar e só queria relaxar pra caralho dando leite. Então, levaria muito tempo para ele desafiar seu primeiro distintivo de ginásio. Então, agora seu foco era treinar seus pokémons o máximo que pudesse e ele já havia elaborado um plano de treinamento para eles. Ele agora tinha 5 pokémons. 1. Nidoran. 2. Shedinja. 3. Gogoat. 4. Veedle. 5. Charmander. Gogoat não luta, então ele tinha apenas 4 Pokémon para lutar. Nidoran aprendeu cerca de 12 movimentos e Shedinja aprendeu 8 movimentos. Ele agora queria apenas aumentar sua proficiência nesses movimentos e nivelá-los. Para Veedon e Charmander, ele elaborou um plano diferente. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Ele também queria aumentar sua proficiência em lutar juntos. Na natureza, existem muitos perigos ocultos, e combinar seus poderes com os melhores movimentos pode ser útil. Demorou quase um mês para chegar à cidade de Matia e treinou todos os seus pokémons. Depois de um mês treinando na floresta com vários pokémons todos os dias, os poderes de seus pokémons aumentaram exponencialmente. Nidoran e Shedinja estão pelo menos 3 vezes mais fortes do que antes. Suas estatísticas são as seguintes. Nome do Pokémon, Shedinja, idade menos 1,6 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Habilidade, Super Guarda. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, vermelho. Saúde, 20-30. O HP não pode ser aumentado de forma alguma. Ataque, F. Agilidade, E. Defesa, F. Especial ataque, E.
Especial defesa, F. Movimentos, hipnose, nível 6, rajada, nível 4, endurecer, nível 10 máximo, espreitada de sombra, nível 4, resistir, nível 3, comedor de sonhos, nível 6, enfrentar, nível 2, agilidade, nível 3, gravidade 5%, núcleos, 1, fantasma 1%. Essa mudança em Shedinja foi muito boa. Uma das coisas que surpreendeu Axel foi que o potencial de Shedinja aumentou de laranja, normal, para vermelho, avançado. Ele tinha ouvido falar sobre o aumento no potencial dos pokémons, mas eram ocorrências muito raras. O especial ataque aumentou e seus movimentos também subiram um pouco de nível. Axel se concentrou mais no movimento, agilidade de Shedinja, mas seu nível era de apenas 3. A razão para isso foi que a agilidade é um movimento do tipo psíquico. Embora Shedinja aprenda, Shedinja não é um pokémon do tipo psíquico. A agilidade foi um movimento de nível divino. Claro, se for praticado e usado bem o suficiente. O conceito de agilidade era relaxar e aliviar o corpo para aumentar a velocidade. Uma coisa interessante sobre a agilidade é que ela é o único movimento que apenas aumenta a velocidade e não afeta negativamente o usuário de forma alguma. Movimentos como Dança do Dragão aumentam o ataque e a velocidade. Movimentos como Vento Sinistro aumentam todas as estatísticas do usuário, mas a agilidade apenas aumenta a velocidade. A vantagem disso é que coloca muito pouco estresse no corpo do Pokémon. Movimentos como Dança do Dragão e agilidade eram impulsos temporários e pressionavam o corpo do Pokémon. Como a agilidade apenas aumenta a velocidade, a pressão é muito menor e mais concentrada apenas na velocidade. Portanto, a Dança do Dragão pode aumentar tanto a velocidade quanto o ataque, mas como a agilidade apenas aumenta a velocidade, o aumento é bem maior que o anterior. A agilidade também não afeta negativamente o Pokémon. Por exemplo, movimentos como Autotomize aumentam a velocidade, mas o usuário teve que se livrar de uma parte do corpo para fazê-lo. Então, em termos de velocidade, agilidade foi um movimento de nível divino, mas poucos treinadores o utilizam, porque primeiro, agilidade era difícil de treinar. Como foi um movimento psíquico foi extremamente difícil, e o resultado de agilidade não aparece até que o Pokémon domine totalmente o movimento nível máximo. Portanto, poucos treinadores preferem esse movimento. O custo de oportunidade disso é muito alto, mas Axel queria capitalizar isso. Outra coisa chocante sobre Shedinja foi que ele começou a aprender gravidade. Agora, poucos Pokémon conseguiam aprender e Shedinja não era um deles. Talvez um de seus pais pudesse aproveitar a mudança, pensou Axel. Gravidade também era um movimento do tipo psíquico, por isso era difícil de dominar. E como Shedinja normalmente não aprende, seria ainda mais difícil. Mas se Axel pudesse maximizar a gravidade e a agilidade, com sua habilidade de guarda maravilhosa, Shedinja seria intocável. Agora olhando para o status de Nidoran. Nome do Pokémon, Nidoran, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, Megalania, bloqueado. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, força pura, bloqueada. Potencial, roxo. Saúde, 140-140. Ataque, D. Agilidade, C. Defesa, C. Especial ataque, D. Especial defesa, I. Movimentos, guarda baixa, movimento de ovo, nível 6, golpe baixo, movimento de ovo, poção venenosa, movimento de ovo, nível 2, enfrentar nível 10, picada venenosa, nível 3, bicada, nível 3, foco de energia, nível 6, ataque de chifre, nível 7, descanso, nível 4, mordida, nível 4, ataque rápido, nível 2, bomba de lodo, nível 10. Agora essa melhoria foi muito interessante. Isso mostrou a diferença entre o potencial. Embora Nidoran tenha treinado menos que Shedinja, sua melhora foi maior que a deste último. Shedinja ainda treinava à noite, embora nunca tenha revelado isso a Axel. Mas Nidoran dormia à noite. Todos os movimentos de Nidoran subiram de nível, exceto o golpe baixo e bicada. A razão para isso é que Nidoran não conseguia ficar em pé sobre duas pernas agora, então treinar golpe baixo seria inútil agora. Axel não sabia como aprendeu esse movimento. Talvez tenha sido uma causa, foi o movimento de ovo. Ouvindo o conselho de Meu, Axel também se concentrou nas estatísticas corporais de Nidoran. Então, todas as estatísticas corporais de Nidoran aumentaram. Se ele quisesse que Nidoran aprendesse com o livro, o caminho antigo para o poder, refinando seus músculos, depois seus ossos e finalmente seus vasos sanguíneos, então as estatísticas de seu corpo primeiro deveriam ser elevadas a um nível aceitável. Axel pensou em aumentar as estatísticas do corpo de Nidoran pelo menos para B antes de cultivar o núcleo venenoso. Ele não queria correr o risco. IVS e EVS são duas das muitas coisas que aumentam o poder do Pokémon. IVS, ou valores individuais, ajudam a determinar as estatísticas de um Pokémon. Um Pokémon com IVS de ataque altos acabaria causando mais dano do que um Pokémon com IVS de ataque mais baixos, mesmo que estejam no mesmo nível. IVS poderiam ser aumentados através de treinamento. EVS, ou valores de esforço, são estatísticas bônus que seu Pokémon ganhará ao derrotar tipos específicos de Pokémon. Os IVS mais altos que um Pokémon pode alcançar em cada tipo de estatística corporal foram 31 para cada um deles e o total de estatísticas de EVS mais alto que um Pokémon pode alcançar é 510 com um máximo de 255 em uma estatística. Mas Axel descobriu que isso difere dependendo do potencial do Pokémon. Por exemplo, não importa o quanto ele treinou Shedinja em quarta para agilidade, ele não aumentou de 10. Como Shedinja tinha potencial vermelho, esse era o seu limite. Mas Nidoran não teve problemas em aumentar seu quarto em especial ataque para 15 e nem era o limite para isso.
Mas o incremento de poder mais chocante de qualquer um de seus Pokémon seria Charmander, visto que o potencial de Charmander estava no topo, já que Axel assume que o potencial do vazio divino seria apenas de Arceus, pois o potencial de Mew era apenas semi-vazio, com preto monstruoso, seu aumento de poder é bem maior que o de Nidoran. Suas estatísticas são... Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.